Halren é um jovem que parece muito comum e cujo objetivo de vida é se formar na universidade, encontrar um emprego que pague 10 mil por mês e casar com uma garota bonita. Por mais que ele viva sua vida gentilmente, suas decisões às vezes lhe custam. Você pode se surpreender porque ele não incluiu uma casa em seus objetivos de vida. Bem, isso é porque seus pais já deixaram uma para ele. Apesar de ter se formado na faculdade como ele queria, ele ainda enfrenta o dilema de conseguir um emprego. A primeira entrevista de emprego que ele chegou parecia uma piada, já que ele não encontrou o escritório no endereço indicado no anúncio. Tendo passado pelo estresse do dia, ele decide descansar um pouco. Surpreendentemente, quando ele abre os olhos, vê uma jovem olhando para ele. Ao vê-la, ele imediatamente assume que ela está dizendo para ele ir embora e se desculpa. Isso pareceu engraçado para ela, e ela pediu desculpas por incomodá-lo. Depois disso, ela lhe pede um favor. Aparentemente ela está perdida, então ela pergunta a ele se ele conhece o lugar marcado em um anúncio que ela viu. Dando uma olhada mais de perto, Halren percebe que este lugar é a casa dele. Ele pergunta a ela por que ela está procurando por ele, e ela afirma que tem procurado por ele o dia todo para alugá-lo. Neste ponto, ele percebe que o colocou para alugar há algum tempo, vendo isso como uma pura coincidência que ela viria perguntar ao proprietário por direções. No entanto, ele aponta o erro que ela cometeu ao procurar a casa. E ela se sente arrasada, então ela pede a ele que a leve até lá se ele conhecer o lugar. Embora seja longe dali, ele concorda em levá-la e revela a ela que é o proprietário. No caminho, ela está feliz por ter conhecido ele e se apresenta como Liu Lily. Vendo como ela é despreocupada, Halren se pergunta se ela não tem medo de ser sequestrada, já que ele pode estar mentindo para ela. A garota ingênua apenas imagina que ele poderia estar falando sobre ser um traficante de humanos que poderia devorá-la. Quando ele diz que não é ela acredita nele imediatamente, dizendo que só tem medo de ser enganada. Quando chegam às ruas da casa, Lily se pergunta por que está tudo tão quieto, e Halren a informa que a segurança do lugar é muito boa. No entanto, ele a adverte para não andar por aí à noite. Ela não parece se incomodar com isso, pois garante a ele que é forte. Naquele momento, as rodas de sua mala se estragam, e ela tem dificuldade em arrastá-la. Querendo ajudar, Halren vai arrastar a caixa, mas acha muito pesada. Isso faz Lily pegar sua caixa facilmente e colocá-la nos ombros. Vendo isso, Halren admite que ela nasceu com grande força. Caminhando pela rua ventosa, Halren parecia assustado. Lily, por outro lado, está animada. No caminho, um vento remove o moletom de Lily e revela brevemente suas longas orelhas semelhantes a de animais. Isso o assusta, e como ele não pode vê-las novamente, ele assume que está alucinando, e eles continuam. Pouco depois, eles são encontrados por um grande número do que Halren pensa serem pássaros selvagens. Ao vê-los, Lily sente perigo e pede a Halren para seguir em frente, pois há algo que ela precisa fazer. Antes de mandá-lo embora, ela sente o cheiro dele. Mas ele não quer deixá-la sozinha. Em vez disso, ele pergunta o que ela precisa fazer, afirmando que não pode deixá-la sozinha. Naquele momento, eles percebem o cheiro de sangue, e Lily percebe que vieram por ela. Ela pede desculpas ao senhorio por envolvê-lo. Depois disso, ela se transforma em sua verdadeira forma como uma lobisomem. Isso surpreende muito Halren. Nesse momento, um vampiro ataca Lily, e os dois entram em batalha. O vampiro se refere a Lily como um cachorro antes de ir embora. Parece que está prestes a atacar Halren quando Lily vem para salvá-lo. Quando o vampiro desaparece, Lily se transforma na sua forma humana, querendo saber se Halren está bem. No entanto, ao ver o quão assustado ele está, ela acha que é uma má decisão alugar a casa dele. Então ela pega sua caixa para sair, pedindo que ele não conte a ninguém o que viu. Preocupado, Halren quer saber onde ela pretende ficar, mas ela começa a mencionar vários lugares inadequados. Ao ouvir isso, Halren está mais convencido a não deixá-la sozinha. Como ela acabou de salvar sua vida, ele não vê problema em ela ficar na casa. Mesmo depois de ela dizer a ele que o vampiro pode voltar, ele insiste que ela o siga, pois ele é um homem bom. Quando chegam na casa, Halren mostra o lugar para ela. Logo após levá-la para o quarto, ela pergunta se ele pretende usá-la como cobaia, já que é o que fazem com alienígenas. Ela, no entanto, não espera por uma resposta e adormece. Durante toda a noite, Halren continua recebendo ligações, mas está cansado demais para atender. De manhã, ele é acordado pelos gritos de Lily. Ao chegar lá, ele vê que ela só está com medo do gato dele, Rolly. Pegando-o, ele diz que seja gentil com a nova inquilina, Lily, especialmente porque o aluguel dela alimentaria sua barriga. Vendo que o gato não é uma ameaça, ela volta à forma humana e pede a ele para ligar a televisão para que possa assistir a um documentário sobre sua família de coiotes. Surpreendentemente, a TV não liga. Depois de bater repetidamente, Halren conclui que pode ser uma falha de conexão. Por causa disso, ele vai verificar lá fora para ver. No entanto, assim que ele abre as persianas da janela, ele vê morcegos voando do lado de fora da sua janela. Isso só significava que o vampiro tinha retornado. Imediatamente, Lily se transforma em sua forma de lobisomem e está pronta para atacar. No entanto, ela não é tão rápida quanto o vampiro, que agarra Halren imediatamente, acusando Lily de sequestrá-lo em plena luz do dia.
Ela liberta Halren e pede-lhe que fuja enquanto ela ganha algum tempo para ele. Foi um momento bastante confuso para ele, pois não parecia saber em quem acreditar. Os dois atacam-se e enquanto Halren tenta detê-los, eles continuam. Nesse momento, ele informa-os de que terão de pagar por qualquer dano que causem. Nesse instante, eles param e a vampira afirma que está apenas tentando salvar a vida dele. Ele afirma com raiva que poderiam matá-lo durante a luta e alega estar salvando sua vida. Percebendo isso, ambos pedem desculpas a ele. Depois disso, começam a discutir novamente, mas desta vez, verbalmente. Lily afirma que acha que todos os vampiros são maus, devido ao que viu na televisão, enquanto o vampiro a acusa de sequestrar Halren, forçando-o a esconder sua identidade e tentando fazê-lo integrá-la na sociedade. Em resposta a isso, Lily diz que ela mora aqui. Surpreendentemente, o vampiro diz que só veio aqui por causa da casa. Ao ouvir isso, Halren fica chocado. Bem quando a vampira está prestes a se apresentar, seu estômago faz um som, indicando que ela está com fome. Devido a isso, Halren cozinha uma refeição para eles comerem. No entanto, ele está cético, pois se pergunta se ela seria capaz de comer comida normal. Quando ela afirma que pode, ele lhe entrega um prato de comida, mas ele se refere a ela como um morcego. Isso faz com que ela assegure a ele que é diferente de seus servos sedentos de sangue, os morcegos, que agem apenas por instinto. Ela revela que é nobre na seita do sangue e é capaz de controlar sua sede de sangue. Nesse momento, ela revela seu nome, que por acaso é Vivian. Depois de saber seu nome, ele se sente mais à vontade. Então ele pergunta a ela se realmente estava falando sério sobre vir aqui para alugar a casa. A isso, ela responde de forma afirmativa e apresenta o mesmo tipo de anúncio que Lily havia mostrado a ele antes. Ela diz a ele que não tem dinheiro e que só acabou escolhendo ficar na casa dele porque era o único lugar que podia pagar, especialmente porque não pretende viver em cemitérios abandonados como antes. Ouvindo sua história, Halren percebe que as duas garotas são de alguma forma idênticas. No entanto, ele está feliz porque 2 pagadores de aluguel são melhores que um. Isso faz com que ele concorde que ela possa ficar. Ao ouvir isso, Lily fica furiosa. Ela não consegue entender como viver com Vivian na mesma casa. Embora Vivian sinta o mesmo, ela não tem escolha devido à falta de dinheiro. Em resposta, Lily a aconselha a procurar os gangsters da sua gangue da Seita do Sangue para obter ajuda. Vivian não quer ouvir isso, já que se considera diferente de outras seitas de sangue. Além disso, ela tenta acusar Lily mais uma vez, afirmando que não está acostumada a ver párias fazerem uso de humanos trapaceando e coagindo-os. Ela se pergunta o que Lily deve ter feito para fazer Halren ser capaz de confiar nela, culpando sua fome e corpo ferido por não conseguir lutar bem. Isso, Lily vê como apenas uma desculpa. Com raiva, ela quebra a mesa. Percebendo o que fez, ela começa a se desculpar com Halren, prometendo pagar pela mesa. Mas ele a instrui a arrumar o lugar enquanto vai mostrar a Vivian seu novo quarto. Quando chegam lá, Vivian se lembra que não estava com sua caixa. Imediatamente, ela salta pela janela para pegá-la, mas Halren se incomoda que ela possa ser vista e capturada na TV. Quando ela retorna, percebe que sua bolsa foi roubada. Ao ouvir isso, Lily fica feliz, especialmente porque isso significaria que Vivian não precisaria ficar na casa. Por outro lado, Vivian procura saber se há cemitérios próximos onde ela possa dormir. No entanto, Halren tem pena dela e a deixa ficar com a condição de que ela o pague quando puder. Como pode demorar muito para pagar, Vivian se oferece para cozinhar. Surpreendentemente, a comida está gostosa e Lily até elogia sua culinária. Enquanto eles comem, Halren recebe uma ligação de uma fonte desconhecida. Quando ele atende a ligação, ele ouve um grito alto. Pouco depois, ele é informado de uma entrevista que ele marcou para hoje. Isso soou surpreendente para ele, já que ele não tinha planos de ir para qualquer entrevista hoje. Ele fica ainda mais surpreso ao descobrir que a empresa é uma empresa de comércio. A pessoa, no entanto, instrui-o a vir às 2 horas da tarde, mas ele não pode vir pois sua casa é longe dali. Enquanto ele tenta explicar a situação das coisas, a pessoa desliga. Eventualmente, Halren cede e pega um ônibus para o local da entrevista. Chegando lá, ele vê uma área deserta que considera um lixão. Enquanto tenta encontrar a empresa, ele recebe uma ligação novamente. Desta vez, a pessoa lhe dá instruções. Ela lhe diz para procurar um poste telefônico, colocar a mão no poste e pressioná-lo para baixo. Em seguida, ele é instruído a olhar para o céu, onde fica chocado ao ver uma grande nave flutuante. Ela instrui-o a tirar as mãos enquanto olha para o navio, e isso faz com que ele seja transportado para cima dele. Quando ele abre os olhos, encontra-se em frente a uma porta enorme. A porta abre-se, mas ele está cético quanto a entrar. Eventualmente ele o faz, e é levado ao escritório de sua recrutadora. Vendo-a pela primeira vez, ele quer saber quem ela é. Em resposta a isso, ela lhe diz que ele está em um escritório de espaço. Embora isso parecesse jargão para ele, estava mais preocupado com o nome dela, que por acaso era Raven 12345, sua futura chefe. Depois de se apresentar, ela pede para ele chegar mais perto.
Desta vez, ela o provoca sobre como seus olhos são bonitos. Isso o surpreende. Depois disso, ela oferece um assento para começar a entrevista. Enquanto está sentado, ele tenta se acalmar com o fato de que já havia encontrado coisas mais estranhas em sua casa. Enquanto isso, Raven tira uma xícara de macarrão instantâneo para comer e oferece um pouco a Hal-Ren, mas ele recusa. Em vez disso, ele procura saber por que foi convidado para a entrevista. Enquanto sua área de especialidade é comércio, ele afirma que esta não é uma empresa de comércio. Desta vez, ela revela que usou isso apenas como uma metáfora. Aparentemente, a empresa é um departamento afiliado ao Império Shilin, encarregado de governar todos os universos. No entanto, sua principal tarefa é aumentar a coesão mundial. Embora tudo isso pareça confuso para Hal-Ren, Raven afirma que eles podem ser vistos como deuses. Ao ouvir isso, Hal-Ren se pergunta se ele está em um paraíso imortal. Seus pensamentos, no entanto, são interrompidos por Raven, que o informa que foi convidado para servir como assistente de examinador. Seu trabalho o levaria a organizar certas questões no distrito local, como impedir que algumas corridas destruam o mundo ou planejar revoluções. Além disso, ela informa que ele passou no exame preliminar ao aceitar os dois marginalizados em sua casa. Pouco depois, ela descreve as duas coisas que o trabalho dele envolve. Primeiro, ele precisa abrigar alguns inquilinos, todos eles são pares especiais. Em segundo lugar, é sua obrigação limpar quando ela parar qualquer pessoa que decidir reverter a evolução humana de forma artificial. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Hal-Ren ainda está confuso sobre qual é exatamente o seu trabalho. Desta vez, ele simplesmente pergunta a ela. Em resposta, ela diz para ele apenas manter seus inquilinos longe de problemas. Depois de ouvir tudo isso, ele ameaça recusar e ela avisa que isso fará com que suas memórias dos últimos 2 dias sejam apagadas, assim como seus inquilinos atuais sejam levados dele. Sem querer que Lily e Vivian voltem ao marasmo em que viviam, ele reconsidera. Ele, no entanto, afirma claramente que não faria nada imoral, e Raven garante que ele não precisaria. Ele fica ainda mais motivado ao ouvir que há um salário envolvido. Ao dar uma olhada na carta de nomeação, ele percebe que basicamente receberia o mesmo tratamento que um funcionário público em seu mundo. Com a garantia de salários mensais e aluguéis assegurados, Hal-Ren assinou, aceitando trabalhar para eles. Depois disso, ele é enviado de volta para casa. Quando chega em casa, Lily e Vivian discutem enquanto dão uma olhada na carta de nomeação. Embora Vivian tenha vivido por incontáveis anos, ela afirma não saber nada sobre uma organização como essa. Além disso, ela acha que Raven não soa como uma deusa para ela, se perguntando quem diabos ela é. Em meio a tudo isso, Lily passa o tempo comendo e despreocupada com a situação. Por outro lado, Vivian acha que Raven não é uma aliada dos caçadores de demônios, já que pediu a Hal-Ren para tratá-los bem. Enquanto ele pede para ela ter mais cuidado ao voar por aí para não ser rastreada, ela afirma que os caçadores de demônios são espertos e não tão tolos quanto Lily. Isso deixa a última irritada, exigindo que elas lutem. Quando Hal-Ren intervém, elas param, e ela volta a comer sua comida. Então ele pergunta a Vivian qual é o trabalho do caçador de demônios. Neste momento, ela revela que eles são monstros híbridos com sangue meio humano que estão lutando contra os excluídos há muito tempo, sem que nenhum consiga derrotar o outro. Enquanto trabalhavam sozinhos antes, de alguma forma, através de organizações religiosas, começaram a trabalhar com humanos. Buscando obter mais informações, Hal-Ren pergunta a Lily se ela sabe algo sobre eles, mas ela afirma que nunca os viu, exceto na televisão. No entanto, Vivian afirma que se os caçadores de demônios viessem atrás dela, ela sairia sozinha e levaria Lily com ela, para que Hal-Ren não se envolvesse. Para aliviar a tensão, Lily sugere que almocem e assistam televisão, embora ela pareça ter acabado com toda a comida da casa. Mais tarde naquele dia, enquanto dorme, Hal-Ren se vê em um reino diferente. Para descobrir se está sonhando, ele se dá um tapa, mas surpreendentemente sente a dor. Nesse momento, ele percebe que viajou para um reino diferente enquanto tirava uma soneca. Lendo isso, ele implora para ser aceito de volta, já que acabou de começar seu trabalho e tem 2 meninas pequenas para cuidar. Eu me pergunto se ele percebe o quanto Vivian é mais velha do que ele. Andando pela área fria, ele ouve o som dos lobos. Sem querer morrer, ele corre por sua vida, mas os lobos o perseguem. Ele eventualmente escorrega e cai, permitindo que o Alpha o alcance. Neste momento, ele implora para ser poupado, já que um dos deles está com ele, mas o lobo ignora e pula sobre ele. Felizmente, ele é acordado por Lily e consegue escapar de virar refeição. Em uma reviravolta chocante, ele percebe que tem pelo de lobo em sua mão. Examinando-o, Vivian não sente nenhum traço de magia negra. Ela sugere que Lily cheire, já que pode ser um dos parentes dela. No entanto, quando ela faz isso, afirma que não cheira como os lobos que ela conhece. Nesse momento, as 2 garotas começam uma competição para ver quem poderia oferecer a melhor forma de proteção para Hal-Ren, já que ambas oferecem a ele vários itens de proteção. Vendo quantas coisas Vivian tem, Hal-Ren quer saber se ela realmente pertence a uma seita de sangue. Ela, no entanto, deseja ser vista como uma seita de sangue de alto nível. Ele só fez essas perguntas porque a maioria dos itens que ela forneceu tem a capacidade de enfraquecer os poderes da seita de sangue.
Em resposta a isso, ela afirma que eles não funcionam nela. Em vez disso, eles lhe trazem sorte e aumentam sua coragem. Enquanto ela elogia os itens considerando-os bons, Lily acha que eles são apenas um monte de lixo. Isso deixa Vivian irritada. Ela deixa Lily saber que, embora tenha os itens, seus poderes ainda são o melhor presente que ela tem. Ela tenta demonstrar isso mordendo-se e tentando desenhar um sinal na palma da mão de Howren. Infelizmente, quando ela faz isso, o sangue dela desaparece da palma dele. Isso faz Lily rir. Para fazê-la se sentir bem, Howren diz que o sangue deve ter evaporado devido ao ar e à pele dele, que estão quentes. Para provar seu ponto, ela decide usar outro método que envolve um feitiço e desenhar o sinal de sangue no ar. No entanto, assim que ela começa, esquece o feitiço. Logo depois, ela pergunta a Howren se ele se sente sonolento. Quando ele responde que não, ela acha estranho. O feitiço funcionou em Lily, que imediatamente adormece. Isso faz Vivian se perguntar por que sua magia de sangue não funciona nele. Por outro lado, ele se pergunta o mesmo. Nesse momento, Vivian afirma que há apenas um tipo de humano que é naturalmente resistente à magia. Para obter uma explicação melhor, ele planeja perguntar a Raven. Assim que ele pega o telefone para ligar para ela, a chamada dela entra. Quando ele atende, ela grita com ele, instruindo-o a ir ao escritório no dia seguinte para uma tarefa urgente. Depois disso, ela desliga. Enquanto isso, Lily continua a dormir e não é perturbada por eles. No dia seguinte, Howren chega ao espaço. Ele se encontra em frente a um grande prédio, que é uma fonte de água igualmente grande, na forma de uma estátua que ele admira. Ele rapidamente se controla, pois não era o momento nem o lugar para admirar um ornamento delicado. Em vez disso, ele entra no edifício, embora ainda esteja se perguntando por que foi chamado ao local. Na porta da frente, ele bate fortemente, esperando que alguém atenda, mas é apenas saudado pelos ecos de sua batida. Howren olha ao redor da frente, mas não encontra ninguém no lugar, o que é estranho, já que recebeu uma ligação para sair. Colocando as mãos atrás da cabeça, ele observa a fonte de água enquanto pensa em voltar para tirar uma soneca. Howren se pergunta em voz alta sobre as pessoas no prédio quando outra pessoa interrompe seus pensamentos. A pessoa comenta que as pessoas que ele se refere como freaks dentro do prédio não são freaks, mas sim servos elementais. Ele se vira imediatamente para ver a quem pertence a voz, e repreende a pessoa com raiva por causar um susto, o que é ruim para o seu coração. Ele se acalma quando percebe que é uma pessoa conhecida, e começa a observar sua roupa suja. Ela diz a ele que está apenas voltando do jardim, onde esteve podando árvores. Ele curiosamente se aproxima da senhora para examinar seu traje de peça única e um chapéu de cor estranha, além do grande equipamento em seu ombro. Ela se afasta de maneira autoconsciente da inspeção que ele parece estar fazendo ao seu redor, e diz a ele que o equipamento é sua lâmina de corte de navio de guerra, que ela acabou de usar para podar as árvores. Movendo-se para a frente dele, ela maneja o equipamento enorme ao redor, e Howren afasta o rosto como se fosse atingi-lo a qualquer momento. Ela o instrui a entrar na sala e esperar, porque tem algo para ele. Howren olha ao redor da sala em que está esperando enquanto antecipa o que ela provavelmente lhe dará. Um tempo depois, ela saiu vestida com outra roupa e agradeceu a ele por esperar. Ela anda elegantemente até as cadeiras e senta-se em uma, como uma pessoa real. Sem perder tempo, ele pergunta o que ela está lhe dando. Depois de se acomodar em seu assento, ela lhe diz que é um terminal de dados pessoal, uma versão especial para examinadores. Ele imediatamente se interessou por qualquer coisa que ela estava oferecendo a ele. Ela explica que é um equipamento de alta classe que ganhou o prêmio de design espacial e é popular entre as funcionárias. Ela o deixa cair na mesa, e Howren o pega. O dispositivo se ativa instantaneamente em suas mãos enquanto ele o observa de perto. Ele pergunta como usá-lo, e ela diz que ele deve controlá-lo com a mente, e o dispositivo reagirá automaticamente. Normalmente, o dispositivo é útil quando confrontado com uma ameaça de morte durante uma missão. Ela lhe dá exemplos de tais situações, e Howren fica maravilhado com o dispositivo. O dispositivo se energiza enquanto ele ainda o segura. Ele está surpreso com os exemplos que ela está dando, porque como pacifista, ele não pode lutar no tipo de circunstâncias fatais que ela está descrevendo casualmente. Sem perder um segundo, ela lhe diz que mesmo que ele morra, desde que haja trabalho a ser feito, seu espírito pode ser colocado em um novo corpo para trabalhar sem problemas. Rindo de seu desconforto, ela lhe diz que ele é imortal, o que é raro na história deles. Sua tranquilidade agora não contagia Howren, que não se sente confortável com a menção dele e da morte na mesma frase repetidamente. Ele lembra a ela para lhe dar os detalhes de sua missão, e ela concorda. Mas primeiro, ela o leva para o Centro de Aprimoramento, uma sala usada para testes de aprimoramento para novos examinadores, para que adquiram os ajustes necessários em seus corpos para algumas habilidades especiais. Ela chama um baú pesado usando um dos comandos do computador na parede e instrui ele a entrar. Ele reclama amedrontadamente sobre entrar em um objeto desconhecido e ela se torna quase intolerante com seus medos. Ela o empurra para dentro do baú e o sela enquanto ele chora para sair.
O baú começa a girar amplamente e ela se pergunta se pressionou o botão errado. Halren se encontra em um campo, desorientado e incapaz de pensar por um momento. Logo, ele se levanta rapidamente e começa a olhar ao redor de seu novo ambiente. O círculo de teia azul de antes aparece para guiá-lo e pede para ser chamado de terminal. O terminal dá-lhe instruções de que ele não pode morrer no mundo virtual em que está, ou morrerá na realidade. Nesse momento, 3 lobos o atacam, e ele os afasta com as mãos, embora ainda esteja com medo. O terminal o parabeniza por ganhar o escudo rígido, um casaco azul em sua mão. O terminal diz a ele que o escudo rígido aparecerá automaticamente sempre que ele estiver em apuros e precisar se livrar dele. Os lobos começam a uivar alto para a lua, com Halren sem conseguir entender o que eles estavam tramando. Ele se levanta mais uma vez e começa a correr por sua vida. Dentro dos campos, um lobo maior com a capacidade de falar com humanos o alcança, e o escudo rígido o protege novamente. Lily está brava porque o escudo rígido machucou seus dentes e pensa que ele será comida para seus filhotes. Ele implora para ser poupado e tenta fazer um acordo com Lily de que ele o levará a um dentista para curar seus dentes se ele puder ser levado ao assentamento humano mais próximo. Lily não acredita na história de Halren de que ele é um viajante e comenta que os humanos são seres desonestos que buscam apenas o que lhes traz ganho. Ele consegue convencer o grande lobo a levá-lo ao assentamento humano em troca de um dentista e sobe nas costas dele para a viagem. Ele e o lobo conversam no caminho para o assentamento humano e o lobo se recusa a confiar nele, independentemente de suas promessas. No destino, o lobo permanece a uma distância segura e apenas Halren se aproxima da única casa à vista. Na porta da casa, ele olha para o lobo no topo da colina e grita para ele que não esquecerá sua parte do acordo. Ele bate na porta da pequena cabana, mas não obtém resposta. Abrindo a porta, Halren usa o terminal para iluminar seu caminho para dentro e o dispositivo fica chateado por ele estar usando-o de forma errada. Ele tenta pedir ao dispositivo para iluminar o local, mas ele se recusa porque isso feriria seu orgulho como um dispositivo de uso significativo. Logo em seguida, ele encontra um pedaço de papel cheio de escrita distinta e ele luta para desenterrá-lo. Uma mudança repentina no ar chama sua atenção e antes que ele possa reagir, um clarão de luz sai do papel e luta para dominá-lo enquanto se espalha ao seu redor. A luz do papel conecta-se com o céu e o chão fica vazio. Enquanto isso, ao redor da casa, Lily e seu animal de estimação batem em um homem forte enquanto estavam brincando. Ela pede desculpas ao homem e corre em direção à casa com seu cachorro. Em casa, ela começa a brigar com Vivian, que a zomba por causa do espaço onde mora. Enquanto isso, Halren volta ao mundo real para encontrar a senhora comendo. Ele reclama que só conseguiu o escudo rígido e ela retruca que o aprimoramento deve ser um processo progressivo. Ela explica a ideia do mundo alternativo para ele enquanto o manda para a porta. Ele lhe dá uma lembrança de cabelo de lobo antes de ir, que ela aceita com desconfiança. Ela informa-o que a sua missão será viajar para a Europa a negócios para receber um novo inquilino juntamente com os dois em sua casa. Halren tenta protestar que eles só causarão problemas para ele, mas ela o deixa lá. O avião de Halren já está no ar, mas ele silenciosamente precisa manter o inquilino problemático em ordem. Uma das duas inquilinas, Lily, exige ver o cardápio para decidir o que vai comer depois, enquanto declara que vai comer tudo do cardápio até ficar satisfeita. A inquilina silenciosa, Vivian, pede informações sobre o novo inquilino que vão conhecer na Europa. Em resposta a isso, Halren diz a ela que não tem ideia, mas Raven, a mulher que conheceu antes, apenas disse que o inquilino mora em Yorkford. A inquilina barulhenta, Lily, diz animadamente que mal pode esperar para fazer contato com o inquilino. A inquilina quieta, Vivian, zomba dela porque sabe que não será fácil conhecer o novo inquilino. Ela olha pela janela do avião e fica fascinada com o quão alto eles estão voando no ar. Halren pergunta a ela se ela nunca voou alto como eles estão fazendo, e ela conta que a única vez que já voou a alguns milhares de metros de altura, caiu como um bolo de gelo. Ele se preocupa que se ela voar baixo, as pessoas a verão, mas ela garante a ele que quando voa em alta velocidade, as pessoas não conseguem percebê-la. A inquilina indesejável, Lily, diz a ela que isso só significa que ela não pode pagar uma passagem de avião. Mas a inquilina silenciosa, Vivian, se sente ofendida e argumenta que ela pode voar sozinha, e não precisa de uma viagem de avião. Eles discutem sobre isso por um tempo, com ambos se recusando a ceder. Enquanto isso, Halren reclama sobre a longa viagem que terão que suportar na classe econômica e declara Raven uma pessoa má. Lily interrompe sua discussão com sua rival para anunciar que já esteve em voos melhores antes. Halren pergunta a ela, incrédulo, se ela realmente já esteve em voos melhores antes e se ela sabe como reservar passagens aéreas. Ela conta histórias exageradas sobre os voos que fez, especialmente aquele especial que ela fez de graça. Os 3 viajantes caem em silêncio pelo resto do voo. Logo, eles chegam ao destino e atravessam o clima frio e nebuloso com suas malas. Vivian observa que o lugar agora está desenvolvido, ao contrário de antes, quando era um terreno estéril. Ela diz a ele que morava na Inglaterra.
Lily reclama da longa caminhada porque já está na hora de dormir para ela e sugere que chamem um táxi, mas Hallren a lembra que estão com o orçamento apertado. Ele olha para o papel em sua mão e diz a Lily que devem estar perto do destino. Vivian se oferece para pedir direções a alguém, já que seu inglês é tão fluente quanto o de um falante nativo. Ela tenta ajudar a encontrar direções, mas ninguém a entende, o que a deixa brava. Ele pergunta quando foi a última vez que ela morou na Inglaterra, e descobre-se que ela morou lá há alguns séculos. Ele fica desapontado enquanto eles esperam com suas malas na calçada, porque ele pensou que Vivian seria mais útil do que Lily, mas ela não foi, já que seu inglês está desatualizado. Vivian imediatamente o repreende por compará-los, dizendo-lhe que eles não são iguais de forma alguma. Vivian tem uma ideia que pode ajudá-los. Ela anda até a sonolenta Lily e dá a ela o envelope para cheirar. Lily percebe o cheiro e Vivian a incentiva a sentir o ambiente para saber se há um cheiro semelhante por perto. Lily dá uma direção de onde ela percebe algo semelhante, mas ela se recusa a sair de seu lugar. Hallren a obriga a fazer isso dizendo que a comida do hotel é boa, e isso a faz se mexer porque ela quer um bife. Em breve, eles poderão localizar seu destino. Lily e Vivian ficam animadas com o luxo do lugar, desde a lareira exuberante até o espaço de dormir confortável e macio. Vivian afunda no colchão macio com travesseiros suaves, enquanto ele e Wiley pede um buffet de comida em diferentes variedades. Isso deixa Hallren preocupado, pois eles terão que pagar o aluguel. Lily e Vivian continuam ocupadas, o que o irrita e ele grita para que mantenham a ordem. As duas pedem desculpas a ele pelo comportamento e pelo incômodo. Hallren aceita as desculpas e diz para elas se concentrarem na tarefa de procurar um novo inquilino. Ele abre o terminal para um mapa do lugar, mas o sistema informa que não é uma versão atualizada. Raven aparece na tela e pergunta se eles localizaram o inquilino, mas ele informa que não conseguiram localizar Yorkford. Ela diz que pesquisar para uma missão é uma das características de um examinador e pede a ele para abrir o mapa no terminal. Hallren diz a ela que o terminal não consegue ler o mapa porque está em um idioma estrangeiro. Raven pede para eles esperarem enquanto ela atualiza o sistema, o que o irrita porque eles estavam presos. Poucos momentos depois, o sistema confirma a atualização e informa que todas as formas de idioma agora podem ser traduzidas pelo terminal. Embora o sistema possa traduzir idiomas, o terminal relata que qualquer punição negativa para Raven será recebida por um raio. Hallren é atingido por um raio por causa de seu comentário anterior sobre Raven, e enquanto ele se esforça para se recompor, Lily tenta fazer o terminal conversar na língua dos lobos. Após sua recuperação, todos se dirigem à sala de jantar, porque ele está com fome. À mesa, Vivian se sente irritada com os modos de comer de Ellie Wiley, mas Hallren diz a ela que é tarde demais para eles cultivarem seus hábitos alimentares. Neste momento, Vivian recebe uma mensagem de suas invocações de patrulha e diz a Hallren que eles devem voltar para o quarto porque ficar ali será perigoso. Enquanto tentavam fazer Lily se mover, um homem chega à mesa deles. Vivian o interroga e ele se apresenta como Senhor Nangong. Ele se senta à mesa deles e eles pedem um guia de Yorkford. Vivian diz a ele que prefere passear em um lugar sem moradores e visitantes, por isso está interessada em ir para Yorkford para esconder o verdadeiro motivo de ir. O Sr. Nangong diz a ela que Yorkford tem sido uma terra deserta há anos e só contém ruínas de castelos sem pontos de referência. Vivian diz em voz baixa a Hallren que se o novo inquilino deles for um excluído, então provavelmente está em um lugar como esse. O Sr. Nangong os adverte sobre Yorkford porque é um lugar com fantasmas. Mais tarde, Hallren diz a Vivian que o novo inquilino pode ser um cara problemático. Vivian diz a ele que seus patrulheiros alertaram sobre a presença de um caçador de demônios no hotel. Mas Lily não percebeu nada, o que pode significar que ela pode não ter encontrado um antes. Enquanto continuavam sua conversa, Vivian conta a Hallren que o Sr. Nangong pode ser o caçador de demônios, e ele concorda com ela porque o homem não parecia normal. Nesse momento, ele aparece na próxima varanda ao lado deles e confirma que ele é de fato um caçador de demônios e prova isso para eles. Depois de convencê-los, eles o levam para o alojamento e ele pergunta se são pessoas normais. Hallren se defende, dizendo que é um ser humano normal, e Lily apoia sua história. O Sr. Nangong se recusa a concordar porque humanos normais não conhecem Yorkford, mas eles concordam em ir com ele de manhã. No corredor, o Sr. Nangong age de maneira suspeita e espera conseguir continuar com o trabalho que está fazendo. Vivian e Hallren decidem não confiar nele, mas observá-lo cuidadosamente. No dia seguinte, durante a viagem de trem até o destino, eles assistem a uma entrevista sobre os fantasmas e as pessoas que os caçam. Eles descobrem que há um prêmio em dinheiro associado a isso, o que anima Lily e Vivian, e elas esperam que consigam tentar. 3 caçadores de fantasmas entram no trem com eles, e Vivian imediatamente percebe que eles não são pessoas normais. Ela mantém sua suspeita sobre o Sr. Nangong enquanto ele continua a contar grandes histórias de sua caça aos fantasmas e técnicas.
Mas Vivian acha que um caçador de fantasmas de verdade não terá tanto equipamento. No destino, Hallorann coloca Lily nas costas enquanto ela reclama de comida e cansaço. Na pousada, o estalajadeiro informa que não há quartos disponíveis, mas eles imploram a ele e ele promete ver o que pode fazer para conseguir um quarto para eles. Depois de alguns minutos, o estalajadeiro volta para avisar que os quartos estão prontos. Hallorann pega uma chave e entrega a Vivian como a chave do quarto dela e de Lily, já que são garotas. Enquanto isso, Nangong pensa que Hallorann e Vivian são um casal, e ao lhe dizer isso, ele se pergunta por que não estão dormindo no mesmo quarto. Enquanto subiam as escadas para o quarto, Lily, que está dormindo e ao mesmo tempo alucinando, morde o pescoço de Vivian pensando que é comida, fazendo-a gritar de dor. Mas Hallorann, que sabe o quão infantis ambos são, apenas ri e se despede deles. Enquanto isso, ao entregar a chave do quarto, o estalajadeiro pergunta a Nangong se eles vão ao castelo para o evento de fantasmas. Ao que Hallorann rapidamente responde que não, enquanto Nangong se apresenta como um caçador de demônios para o estalajadeiro, dizendo que eles estão lá para erradicar espíritos malignos no castelo em ruínas. Depois de algumas conversas, o suposto estalajadeiro se apresenta como Angus, o dono do hotel. Tendo-o visto anteriormente na TV e sabendo que ele sabe algumas coisas sobre o castelo, Nangong decide fazer-lhe algumas perguntas sobre o castelo, as quais ele aceita responder sentando-se em um espaço tranquilo com velas acesas. Por outro lado, no quarto, Vivian ainda está lutando com a alucinação alimentar causada por Lily. Nesse momento, ela vê um dos seus morcegos voando para entrar no quarto pela janela. Enquanto isso, quando chegaram à cidade, Vivian enviou alguns morcegos para verificar o castelo e ver o que ele guardava antes de irem até lá. De volta aos homens, Nangong pede a Angus o mapa do castelo, mas, para a surpresa deles, ele confessa que o mapa não existe. Mas em vez disso, ele opta por contar a eles a história do castelo e as coisas que aconteceram lá há muito tempo. Ele começa dizendo que o castelo foi chamado de Castelo Yorkfort há séculos, o que poucas pessoas sabem agora. E as pessoas eram aconselhadas a ficar longe de lá, pois uma rebelião ocorreu no castelo onde soldados foram presos no túnel subterrâneo secreto do castelo. Ele continua dizendo que muitos soldados se tornaram fantasmas e capturaram caçadores de tesouros por vingança. Mas há um caçador de tesouros que foi o primeiro senhor de Yorkfort e gostava de colecionar raridades. Para proteger seu tesouro, ele reconstruiu a estrutura subterrânea do castelo, onde construiu muitas armadilhas e túneis secretos para dificultar a chegada de qualquer um ao tesouro. Apesar de Hallorann parecer desinteressado na continuação da história, Angus continua dizendo que o senhor tinha 3 filhos, mas depois que ele morreu, o primeiro filho herdou todos os tesouros, o que fez os outros 2 se unirem e começarem uma rebelião. Isso causou muita confusão, pois a cidade se transformou em um campo de batalha e a cruz da igreja no castelo foi recuperada em sangue. No final, os 3 irmãos morrem no castelo, e seu fantasma ataca as pessoas que vão ao castelo em busca de tesouros, tornando o lugar deserto e proibido para as pessoas visitarem. Após a reunião secreta com Angus, Hallorann visita as garotas para contar tudo o que ouviram de Angus. No entanto, após narrar tudo para Vivian, que obviamente é a única que escuta, já que Lily dorme profundamente, Vivian libera seu poder. Ela convoca seus morcegos e diz a Hallorann que enviou alguns morcegos a outro castelo e eles sentiram um cheiro de fantasmas, o que pode ter uma conexão com a história que ele ouviu. Hallorann lamenta o fato de haver fantasmas no castelo, mas Vivian diz a ele que o fantasma no castelo pode não ter nada a ver com o evento de fantasmas ocorrendo, porque os cheiros de fantasmas que os morcegos percebem vêm do subterrâneo, e eles não conseguem chegar à superfície. Eles ficam desconfiados, pois é sabido que o evento fantasma ocorreu no subsolo, o que os faz questionar o que exatamente está por trás do evento fantasma, que Vivian acha que pode ter algo a ver com o novo inquilino para o qual eles estão lá. Isso faz com que Hallorann veja que essa é uma tarefa difícil com muitos enigmas a serem resolvidos. No banheiro masculino, Nangong segura uma foto de sua irmã. Quando Hallorann abre a porta, ele se assusta e deixa cair a foto, mas felizmente ela é capturada por Hallorann, que se desculpa por assustá-lo. Enquanto olhava para a foto, Nangong a arranca dele, dizendo que a foto é importante para ele e que nem todos têm permissão para tocá-la. Ele diz que tirou a foto, mas sua irmã destrói sua câmera toda vez que ele a usa para fotografá-la. Mais tarde naquela noite, prestes a dormir, Nangong se coloca em um saco de dormir, alegando que é um saco apenas para caçadores de demônios, que afasta insetos e também serve como defesa contra ataques mágicos. Enquanto Nangong está explicando, Hal vê um mosquito em seu rosto e dá um tapa na cara de Nangong com o intuito de matar o mosquito e zombar dele por dizer que o saco de dormir mantém os insetos afastados. Depois disso, Hallorann pergunta por que a garota na foto que Nangong coloca na prateleira, que é a irmã dele, não trabalha com ele como caçadora de demônios, afirmando que ela teria se tornado uma muito forte nisso.
Nangon, que ainda está acordada, responde a ele. Ela diz a ele que não é uma caçadora de demônios, enquanto ele se tornou um caçador de demônios para protegê-la, porque seu trabalho é perigoso, e estar com ele pode ameaçar sua segurança, mas agora ele nem sabe onde ela está e imediatamente adormece. Agora, Hao-Ren se sente inseguro estando com ele na mesma sala devido à sua última palavra sobre como pode ser perigoso estar com ele, enquanto grita de medo após a luz do hotel se apagar. Mais tarde naquela noite, o homem e a mulher que eles encontraram anteriormente no trem estão em um ônibus com o Sr. Angus, onde o Sr. Angus deve levá-los ao castelo após concordar em pagar-lhe uma quantia específica. Enquanto isso, Nangon, que está acordado, espia-os com um binóculo da janela do seu quarto depois do que decide segui-los. Alguns minutos depois, enquanto Hao-Ren ainda está dormindo, um vento abre a janela, apenas para Vivian voar para dentro do quarto e pular na cama dele, assustando-o. A princípio, ele pensa que ela é um fantasma, mas descobre que é ela, e pergunta por que ela está vindo. Ela revela a ele que Nangon foi sozinho ao castelo, e é um pouco depois da meia-noite. Vivian faz uma sugestão, dizendo que eles devem alcançá-los o mais rápido possível para proteger o novo inquilino de ser morto por eles ou não. Para fazer isso funcionar, eles entram na sala para acordar Lily, mas Hao-Ren encontra o quarto destruído porque Lily estava com fome e resmungando para tudo que via enquanto dormia. Eles tentam acordá-la até quando Vivian dá um soco forte nela, fazendo-a bater na parede com força para tentar acordá-la, mas não funciona por muito tempo, pois ela adormece novamente. Ainda a caminho do castelo, quando Nangon voa no Senhor, o ônibus de Angus com as outras 3 pessoas do trem, mas infelizmente para ele, uma cobra que um dos homens no ônibus carrega rasteja para o topo onde está Nangon, atacando-o, o que resulta em ele gritando e dando aos que estão no ônibus a impressão de que é um fantasma gemendo. Enquanto isso acontece, Hao-Ren, junto com Vivian e Lily, tenta alcançá-los, enquanto Lily corre no chão e Vivian dá uma carona a Hao-Ren no céu. Vivian fala sobre um atalho para Yorkford, que ela descobre de seus morcegos convocados. Então, de repente, Hao-Ren vê de cima com algum tipo de poder de visão, que é resultado do teste de aprimoramento corporal que Raven fez nele, enquanto Lily adormece correndo até bater em uma pedra. Eles descem para encontrá-la enquanto ela chora sobre como é doloroso. De repente, o fundo da rocha se abre, o que faz Lily cair em um túnel. Felizmente para eles, isso acabou sendo um atalho para Yorkford. Eles andam pelo túnel até que finalmente veem uma ventilação clara. Eles caminham em direção a isso e finalmente estão em Yorkford. Ao chegar lá, veem exorcistas do outro lado do castelo, assim como o Sr. Angus e as pessoas do trem, que obviamente estão todas lá para o evento do fantasma. Para descobrir qual será o próximo passo para chegar ao novo inquilino, Hao-Ren, eles pedem ajuda ao terminal, mas ficam desapontados quando ele se recusa a dar uma resposta. Em vez disso, o terminal diz para investigarem por conta própria. Nangon, que também chegou a Yorkford, faz seu trabalho por conta própria. De repente, as nuvens mudam e tudo fica mais escuro. Então eles começam a ouvir sons assustadores e veem luz vindo de trás de uma parede. Até que, eventualmente, enquanto se escondem, eles descobrem que foi obra do Nangon usando seus encantos. Ele pula de um lado para o outro do lugar, agora eles sabem que precisam evitar Nangon ou qualquer outra pessoa para levar seu novo inquilino em segurança. Depois de saírem de seu esconderijo, eles ouvem sons que vêm de uma pequena igreja nas proximidades que Lily sugere que eles verifiquem. Mas primeiro, Hao-Ren pergunta novamente ao terminal se há algum sinal do novo inquilino, o que felizmente para eles indica que estão muito perto do inquilino. Eles entraram na igreja. Lá, eles descobrem que alguém está à frente deles, pois há uma pegada no chão. Lá, eles encontram a cruz amaldiçoada coberta de sangue de que o Sr. Angus falou. Vivian usa seu poder para limpar o sangue da cruz, revelando algumas palavras escritas em letras antigas, mas com a ajuda do terminal deles, que traduz as palavras para eles, eles conseguem saber o que fazer. Eventualmente, com a ajuda das palavras e após seguir as instruções dadas pela palavra, eles conseguem encontrar escadas secretas que levam a um subsolo. E é informado a eles pelo terminal que agora estão perto do novo inquilino, que está no subsolo. Depois de descer as escadas, eles caminham por um túnel escuro, que com o uso do terminal, eles conseguem ver um pouco, mesmo que ele diga severamente a Hao-Ren que não é uma lanterna, o que ele ignora. Enquanto caminham, encontram uma sala muito vasta que Lily rapidamente começa a examinar com entusiasmo. Mas Vivian, por outro lado, sente que o subsolo não parece um túnel subterrâneo normal, com o qual Hao-Ren concorda, pois também sente que o lugar é assustador, o que faz com que ele pergunte a Vivian se as histórias sobre o castelo podem ser verdade. E ela concorda com ele que algo ruim realmente aconteceu lá, mas espera que tudo corra bem para eles. Então Lily, que já verificou o quarto, chama-os para seguirem uma determinada parte, pois percebe o cheiro de humanos, e eles correm em direção ao local. Mas depois de correr por um tempo, eles ficam cansados de quão vasto é o lugar. Vivian, que está ansiosa pelo tesouro que está escondido no castelo, expressa sua empolgação quando Hao-Ren diz que, devido ao quão vasto e grande é o lugar, deve haver algo a ser encontrado nele.
Lily, que é uma amante de comida, tira um lanche em forma de osso para comer e, surpreendentemente, Halren pede um pouco. Vivian, que vê o que eles fazem como turismo e descanso após uma longa caminhada, eles respondem dizendo para ela se sentar e descansar um pouco, o que ela recusa. Além disso, Lily, que é generosa, oferece dar-lhe um lanche também, mas ela recusa, o que faz Lily dizer, brincando, que ela tem medo de cáries devido à sua idade avançada, ao que ela responde dizendo a Lily que ela também não é tão jovem. Isso é para evitar que isso cause outro alvoroço entre elas. Halren intervém rapidamente, dizendo que ambas são garotas de 17 anos. Enquanto isso acontece, de repente, algo ressoa de dentro da passagem muito vasta da sala. Eles pensaram que poderia ser o novo inquilino que estava vindo até eles, mas de uma maneira assustadora, o que faz Halren dizer que triplicaria o aluguel de sua casa por assustá-lo assim. Vivian, que não sabe como pagar o aluguel da casa, pede a ele para garantir que o novo inquilino pague o dela também, mesmo sem ter conhecido o inquilino ainda. Eles descem o corredor escuro. Enquanto fazem isso, Vivian percebeu que, se era a voz do inquilino que eles ouviram então na igreja, então eles já deveriam ter encontrado o inquilino. Enquanto isso, Nangong, enquanto tenta encontrar um caminho para entrar no subsolo, usa seu charme para levantar uma grande pedra. E felizmente para ele, ele está certo, pois há um buraco embaixo da pedra que o leva ao túnel subterrâneo. Enquanto caminham pelo corredor para alcançar seu novo inquilino, eles veem o estalajadeiro Sr. Angus no túnel com uma mochila, que de fora parece conter algum equipamento. Eles se perguntam o que ele está fazendo lá embaixo, e por outro lado, Lily acha que ele também está lá para investigar o problema do fantasma, enquanto tentam, tanto quanto possível, não serem ouvidos por ele. Vivian, que pensa que o Sr. Angus deve ter um segredo para chegar tão longe no túnel, e para que eles não sejam vistos por ele, usa sua magia para criar uma névoa negra, que cobre a todos e os faz parecerem espíritos fantasmas. Para assustá-lo, Lily caminha em sua direção de uma forma assustadora, o que o faz gritar de medo e pensar que é a noite dos espíritos das histórias contadas sobre o castelo. Para assustá-lo mais, eles decidem que Halren deve perguntar por que ele veio de tão longe para o túnel, o que ele fez com uma voz mais profunda. E o homem responde, chorando e dizendo que é apenas um simples comerciante que administra uma pousada, mas seus negócios não vão bem, por isso ele inventou o evento do fantasma para atrair turistas. Vendo que isso é uma ofensa aos espíritos dos mortos, Halren o repreende, e ele se desculpa amargamente e pede perdão. Depois que Halren promete não machucá-lo, Sr. Angus pergunta por que ele veio buscá-lo e se ele realmente é um fantasma do castelo. Sabendo que precisa mentir, ele diz que veio por ele porque parece suspeito e que veio visitar um vizinho de um cemitério próximo. Vivian então informa que a névoa negra desaparecerá para não ser exposta. Ele ordena que o Sr. Angus saia do castelo imediatamente sem olhar para trás, o que ele fez, e imediatamente a névoa negra desaparece. Eventualmente, depois de tudo isso, eles acabam descobrindo a verdade por trás do evento fantasma que o Sr. Angus mencionou no programa de televisão. Lily, que saiu de perto deles e se aproxima de uma parede onde algumas palavras estão escritas em letras desconhecidas que Vivian identifica como as letras mágicas que suprimem o mal. Zero, que agora é comumente usado por caçadores de demônios. Para entender o que está escrito na parede, Halren pergunta se Vivian pode traduzir, o que ela fez. Ela diz, é um lugar onde nenhum mal está selado e nenhum mal pode penetrar, e se o selo algum dia se romper, os guardiões despertarão. No final eles descobrem que algo ruim deve ter sido selado lá embaixo. Vivienne, que sabe algumas coisas sobre o lugar, lhes diz que o Sr. de Yorkford não pode ser um nobre normal, afirmando ainda que ele deve ser um caçador de demônios integrado na sociedade humana. Essas palavras surpreendem Halren, que não sabe que ela sabe muito sobre o lugar. Nesse momento, Vivian toca uma das letras, formando luz sobre a letra. Por causa disso, o lugar começa a desmoronar como resposta ao seu poder mágico. Então, de repente, flechas são lançadas em sua direção, mas com a ajuda do escudo protetor de Halren, elas não são atingidas. Para ficarem seguros, eles tentam fugir do local com a ajuda do escudo mágico de Halren. Enquanto as flechas ainda estão indo em direção a eles chegam a uma parede bloqueada, que Halren instrui Lily a rapidamente quebrar para que fiquem a salvo do ataque, o que felizmente conseguem fazer. Em meio a tudo isso, Nangong também enfrenta seus próprios problemas enquanto tenta encontrar uma saída do túnel em que pulou enquanto procurava uma maneira de entrar no subsolo. Depois de sobreviver ao ataque, Vivienne compartilha seu entendimento sobre o motivo de terem sido atacados. Isso acontece porque o mecanismo, que são as flechas, tem como objetivo matar qualquer um que tente libertar o mal selado ali. Enquanto isso, para onde eles correm para se proteger também é um lugar perigoso, pois uma grande pedra rola em direção a eles com a intenção de esmagar qualquer coisa em seu caminho. Para evitar isso, eles rapidamente se encostam em um lado da parede. Vendo tudo isso, Halren se pergunta como o Sr. Angus conseguiu sobreviver a todas essas armadilhas. Enquanto fala, Lily corre atrás da pedra rolante dizendo que ela deveria esperar por ela para garantir que não se machuque, mas eles correm atrás dela.
Enquanto correm atrás dela, o chão se abre, fazendo-a cair em um buraco armadilha. Vendo que Lily caiu na armadilha, Vivian rapidamente voa para salvá-la de se chocar contra a queda. Depois de pousar com segurança no chão, Hao-Ren, que pulou na armadilha, cai sobre eles, fazendo com que os três caiam no chão. Por outro lado, Nangong chega ao local onde Hao-Ren e seus inquilinos foram atacados por flechas. Ao ver as setas no chão, ele segue em frente para usar seu poder mágico nas letras, o que faz com que ele também seja atacado, com flechas investindo contra ele. Ele tenta ao máximo escapar, mas algumas das flechas acabam atingindo-o. Enquanto Nangong luta com ele, Hao-Ren e as garotas ficam ao lado da queda, apenas para descobrir que a sala está cheia de tesouros de diferentes tipos. As garotas ficam tão animadas com isso, mas quando tentam correr para os tesouros, Hao-Ren as impede, dizendo-lhes para se acalmarem, o que, para sua surpresa, Felizmente para eles, foram enganados por uma alucinação mágica, que poderia levá-los a uma armadilha sob os tesouros que viram se tivessem se aproximado. Eles descobrem que foram salvos porque Hao-Ren alcançou o estágio de autoatualização, onde ele pode ver o que acontecerá a seguir. Eles seguem um pequeno caminho entre as armadilhas para o outro lado da sala. Eles caminham por um longo caminho através da passagem assustadora, até chegarem a um ponto onde as paredes começam a se fechar com o objetivo de achatá-los. Lily e Vivian tentam usar seus poderes para parar isso, mas descobrem que seus poderes não estão funcionando. Enquanto elas choram para Hao-Ren deixá-las para trás, ele usa a mão para parar a parede, que obedece a ele, e para de se fechar, fazendo com que as duas meninas recuperem seus poderes. Isso surpreende a todos, e Hao-Ren aconselha que saiam antes que as paredes se fechem novamente. Nangong, que conseguiu escapar das flechas após elas atingirem a sala, Lily quebrou a parede enquanto também foi atacado pela armadilha antiquada da grande pedra rolando em direção a ele, da qual ele também sobreviveu. Ao escapar disso, ele caminha na direção onde sabe que provavelmente haverá uma armadilha, e enquanto fala consigo mesmo, cai no buraco da armadilha como aquele em que Lily caiu. Enquanto Nangong cai na escuridão, ele eventualmente vê uma piscina de água e a acha bonita. Surpreendentemente, o único pensamento que ele tem é tirar uma foto para conseguir mais seguidores, o que levaria a obter mais patrocinadores. Enquanto isso, Hao-Ren e os outros estão cansados e decidem descansar. No entanto, seu descanso é interrompido por alguns fantasmas de cavaleiros saindo do chão. Estes são os cavaleiros que foram selados no castelo. Como há muitas armadilhas, tornando perigoso lutar aqui, eles decidem correr em vez disso. Os fantasmas os alcançam e eles se veem encurralados. Felizmente, eles chegam a um lugar seguro, e os fantasmas são selados do outro lado. Lily conseguiu uma espada de um dos soldados. Ela nota uma inscrição nela que diz: "Guerreiros sem sono, guardando a pedra mágica por pacto, expulsam invasores." A atenção deles é atraída pela palavra pedra mágica. Nesse momento, Vivian percebe que eles entenderam uma coisa errado. Os fantasmas não são prisioneiros. Aparentemente, a pedra é um meio para os demônios, servindo como celulares de demônio. Eles se perguntam o que aconteceria se os demônios fossem invocados. Os fantasmas acontecem de serem guardiões para garantir que o selo não seja removido. Enquanto Lily sugere destruir a pedra, Vivian afirma que ela não pode ser danificada facilmente. No meio da conversa, Hao-Ren pergunta se eles estariam seguros se não invocassem demônios, mesmo que o selo fosse removido. Vivian, no entanto, informa que o demônio ainda poderia vir ao mundo se ele fosse agressivo. Hao-Ren espera que o demônio seja um nerd. Finalmente, eles chegam à conclusão de que é melhor ficar longe da pedra mágica. Olhando para cima, Hao-Ren vê algo que chama sua atenção e ele pergunta a Vivian se ela sabe como é a pedra. Quando ela o descreve, ele descobre que é semelhante ao que está pendurado acima deles. Enquanto isso, Nangong vê uma amassadura na parede de onde ele sente uma forte magia emanando. Enquanto pensa no que fazer, Hao-Ren fica arrasado. Ele pede ao terminal para chamar Raven, a fim de encontrar uma solução, mas este afirma que só pode acontecer quando ele estiver prestes a morrer. Neste momento, Nangong lança um feitiço que faz a parede explodir. Isto acontece no momento exato em que Vivian tenta acalmar Hao-Ren com o fato de que nada acontecerá enquanto nenhuma força externa atingir a pedra. A explosão faz a pedra cair do local onde estava pendurada. Isso faz com que uma liga de cavaleiros fantasmas o cerque. Maki então lhes fez perceber que pode demorar um pouco antes de poderem voltar para casa. Se você gostou deste resumo, me avise nos comentários e, obviamente, deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative seu sino de notificações para não perder o próximo episódio quando sair. Até a próxima, cuide-se e fique seguro!